Bom dia, amados. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, nós queremos reconhecer, ó Pai querido, a Tua grandeza, queremos reconhecer o Teu poder, queremos reconhecer a Tua bondade e a Tua misericórdia, ó Pai querido, para conosco. Queremos reconhecer a Tua soberania, ó Pai querido. Sabemos que no nosso dia a dia, tudo que se refere à nossa vida, nada é o acaso. O Senhor controla todas as coisas, controla todas as pessoas, ó Pai querido, com um único objetivo, ó Pai. Revelar a Tua glória, ó Pai querido, e também demonstrar o Teu amor para conosco, na Tua obra de moldar o nosso caráter à imagem e semelhança do Teu Filho. Reconhecemos, ó Pai querido, a nossa pecaminosidade diante do Senhor, por isso clamamos, ó Pai querido, o Teu perdão, clamamos, ó Pai querido, a Tua ajuda em não permitir, ó Pai querido, que o nosso coração, os nossos sentimentos nos dominem, ó Pai querido, mas que sejamos, com a ajuda do Teu Santo Espírito, ó Pai, controlados pela Tua palavra, ó Pai querido, que é a verdade, que revela, ó Pai querido, a Tua mente para nós. E queremos reconhecer, ó Pai querido, que precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito, ó Pai, tanto para proclamar a Tua palavra, como também para receber. Nos dê um coração humilde, um coração de aprendiz, ó Pai querido, e um coração grato, porque no Senhor nós encontramos perdão e restauração, ó Pai querido, e esperança para vivermos aqui neste mundo, enquanto aguardamos a volta do Teu Filho. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Tudo ou nada, estamos na 7ª mensagem, eu ainda não consegui sair do capítulo 13, mas quando eu sair do capítulo 13 a gente vai pular para o 15 e aí nós vamos finalizar essa série. Boas novas ou boas ações, serviços, decisões, sem estar em comunhão com Jesus, isso é, amando a Jesus e aos irmãos da fé, não tem nenhum valor para Deus. É muito importante que nós nos lembremos que nesse exato momento tem várias pessoas também se reunindo, acreditando que estão adorando a Deus e não estão. Há outros que estão também de verdade, não é? Mas há muita religiosidade sem relacionamento com Jesus. Então, nós temos que nos preocupar no nosso relacionamento com Jesus, né? Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, para que nós tenhamos uma vida que vale a pena ser vivida, é preciso permanecer em Cristo. E nós permanecemos em Cristo, resumindo numa única palavra, do termo amor. Amando a Jesus e amando os irmãos da fé, e existem várias maneiras de nós demonstrarmos esse amor. Para permanecermos em Cristo e para que Ele permaneça em nós, é necessário que o motivo supremo de tudo que fazemos, pensamos e sentimos seja imitar Jesus para honrá-lo. E eu sei que eu estou falando isso pela 7ª vez nessa série de mensagens, mas para inculcar. Então é necessário demonstrar o nosso amor, né, pelas pessoas, da mesma forma que Deus demonstrou para conosco, que o levou a sofrer até as últimas consequências. Então, viver a vida cristã se resume também em sacrifício. É necessário servir amorosamente os irmãos. E agora estou falando sobre a questão de nós confiarmos no perdão que Jesus oferece. Pois nesse perdão, Ele, sendo Deus, revela o seu amor por nós, pecadores, que pertencem a Ele. Ao lavar os pés dos discípulos,
Jesus ensina que a permanência na comunhão com Ele só é possível mediante a purificação dos pecados, que naquele caso, naquele contexto, seria realizado no dia seguinte. Então, o que Jesus está ensinando aqui é naquela quinta-feira. Alguns chamam de quinta-feira santa, e depois tem a sexta também. Ok? Eu entendo isso, né? Que foi quando a nossa santificação pontual, né, foi concretizada lá. Mas nós também sabemos, ou devemos saber, que todos os dias, para nós, devem ser dias santos, né? Dia em que nós vamos viver para a glória de Deus. Jesus afirma, nesse ensino, que há dois tipos de purificação que todo pecador precisa para ter e manter comunhão com Jesus. Então, é muito importante esses dois verbos, ter e continuar tendo. Ter e manter comunhão com Jesus. A primeira purificação é aquela que nós vimos, que é definitiva ou irreversível. Quem já se banhou não necessita de se lavar senão os pés. Quanto ao mais, estás todo limpo, menos um. Então, purificação irreversível é simbolicamente aqui representada pelo verbo banhar. Significa aquela lavagem completa. Então, nós recebemos essa lavagem completa, esse perdão completo, quando nós reconhecemos de verdade Jesus como Senhor e Salvador. E ali, né, nós recebemos aquela posição, né, de sermos puros. Fomos purificados, não há mais condenação, né, eterna, porque aquele perdão trata dessa condenação eterna e, junto com ela, capacidade para vivermos agora uma vida nova. Então, essa purificação é recebida uma vez para todo sempre. Quando Deus leva alguém ao reconhecimento dos seus pecados e a fé na morte substitutiva de Cristo, Ele concede de forma definitiva e irreversível o perdão eterno, que nos liberta da condenação e do sofrimento sem fim. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo e passou da morte para a vida. Então essa é aquela santificação, aquela purificação definitiva. O sacrifício de Cristo não concede perdão e purificação a todas as pessoas indiscriminadamente. O perdão é destinado apenas àqueles que reconhecem ser merecedores da punição eterna e confiam que Jesus sofreu em seu lugar, substituindo-os na cruz. Vós estáis limpos, mas nem todos. É muito importante que nós entendamos essa verdade. Dentro de igrejas evangélicas, tem pessoas que frequentam essa igreja há anos e não são salvas. Jesus nos alertou, inclusive, sobre essa questão, né, do joio no meio do trigo. Né? Então, é muito importante que nós entendamos essas verdades e nós nos avaliemos à luz dessas verdades. Jesus veio para cumprir a missão de morrer no lugar de inúmeros pecadores, com o propósito de transformá-los em novas criaturas, purificados e regenerados, cujo agora objetivo de vida é imitá-lo. E esse texto diz: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, quem é salvo de verdade vai sempre estar incomodado com o pecado. Se o pecado não te incomoda, toma cuidado. Toma cuidado. Eu sei que existe ensino, que é verdade, de consciência cauterizada, mas uma pessoa que não se incomoda com o pecado não pode descansar naquele dia e naquela hora que você lembra que você fez uma decisão por Cristo. Não descanse nisso. Não descanse. Se o pecado não te incomoda, não te arrasa, tem coisa errada.
Hoje eu quero refletir com vocês sobre a necessidade da purificação diária ensinada por Jesus por meio dessa simbologia de lavar os pés. Então, deixa eu dar um alerta aqui, tá bom? Jesus, ao lavar os pés daqueles discípulos, não aconteceu nada de especial. Tá bom? Não é algo místico, né? Eles não foram purificados no coração. O ensino dele é que purifica, que é uma simbologia. Ok? É muito importante a gente entender isso. Tá bom? Todos os que foram purificados de forma definitiva por Jesus, lembra? Todos que reconhecem, e lá naqueles 12 tinha 11. Um não, mas tinha 11. Né? E no nosso grupo céu, alguém lembrou, e foi bom, que provavelmente, para não falar certamente, Jesus lavou os pés de Judas. E já havia avisado que ele não fazia parte, né, daqueles que foram purificados definitivamente. Né? Então, todos os que foram purificados de forma definitiva por Jesus, ainda necessitam da contínua purificação dos pecados que cometem. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Mas eu trouxe uma outra tradução aí que eu vou mostrar para vocês, que a tradução brasileira, pelo menos foi a única Bíblia que eu encontrei, que nessa parte a tradução é mais literal em relação ao original. Porque no original nós encontramos o verbo tem, que na revista e atualizada ela está lá, mas oculta. Né? Então, a tradução mais literal é: aquele que já se banhou não tem necessidade de lavar, senão os pés. Então, o verbo ter aqui é uma ênfase que aparece no original, que na maioria das traduções não tem. E agora vamos fazer uma brincadeira de língua portuguesa aqui, que é muito importante. Né? Estou treinando aí os meus discípulos a estudar a Bíblia por eles mesmos, com um dicionário na mão, né? Fazendo, né, análise sintática e assim por diante, tá bom? Tem aqui, irmãos, está no tempo presente. O tempo presente enfatiza um aspecto contínuo ou habitual. Essa questão da purificação, ok? E foi usado o exemplo, inclusive, de lavar os pés. Por quê? Porque naquele contexto, e no nosso também, saiu de casa, o pé suja. Todo dia o pé suja. Por isso que está no tempo presente. Ok? Então, provavelmente, todos os dias nós pecamos. Nem que seja por pensamento. Olha o que eu disse, provavelmente. Não estou acusando você de pecar todos os dias. Eu sei que eu peco por pensamento. Todos os dias. E, infelizmente, nem sempre só por pensamento. Mas significa que diariamente, todos os dias, nós precisamos avaliar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Todo dia. Não é? Então, 2 textos bíblicos escritos pelo mesmo apóstolo, né, que nos ensina, que afirma que ainda nós temos uma tendência natural ao pecado. É tão natural que algumas vezes a gente nem liga mais e que alguns pecados a gente já acha que Deus aceita. E precisamos tomar cuidado com isso. Né? Então, o fato de que nós temos uma natureza tendente ao pecado, a primeira ação natural é pecar. Só se estiver debaixo, né, do controle do Espírito Santo e debaixo da palavra de Deus. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E ainda afirma que enquanto a gente estiver aqui nesse corpo, nós cometeremos pecado. Por isso que a gente precisa continuamente, habitualmente, diariamente, sermos purificados. E só existe um jeito: recorrer ao perdão que Jesus oferece. E tem que ser o perdão que Jesus oferece. Não pode ser outro tipo de perdão, porque outro tipo de perdão é um perdão falso.
Inclusive, esse conceito de se perdoar a si mesmo é coisa do diabo. É a psicologia que inventou. Entende? Nós sempre temos desculpa para os nossos pecados. Então, esse negócio de se perdoar, você não vai encontrar na Bíblia. Você precisa do perdão de Jesus, né? E ele oferece esse perdão gratuitamente para quem se arrepende. E não é propósito dessa mensagem tratar como se arrepende, senão eu não vou sair daqui nunca desse texto. Já foi pregado isso outras vezes, você pode procurar mensagens da igreja, ou quem sabe numa outra oportunidade que Deus nos convencer em relação a isso. Mas veja bem, 1 João, continuando, né, depois do versículo 8, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, irmãos, isso aqui é maravilhoso, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Nós não precisamos ficar atolados no nosso pecado. É fácil se livrar do pecado. Entende? Nós temos um Deus que é maravilhoso, que é fiel. Mas nós precisamos levar o pecado a sério, o arrependimento precisa ser verdadeiro, né? Então ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele repete, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Às vezes eu sei que existe uma linha evangélica que crê em perda de salvação, não é? Perda de salvação é salvação por obras, pelo menos é assim que eu interpreto, tá bom? Mas eu acho que essa questão, né, da salvação ser gratuita, muitas vezes pode nos levar a brincar com o pecado. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Esse tem também está na voz ativa. O que significa isso? Significa que nesse caso aqui a responsabilidade é do ser humano em relação à purificação dos pecados. Existe uma parte que Jesus faz, existe uma parte que é a responsabilidade humana. É Ele que tem que confessar os pecados para Deus. É Ele que tem que se arrepender. É a responsabilidade dele. Existe uma parte que cabe a Deus, existe uma responsabilidade que cabe a nós. O pecador aqui, ele é ativo nessa ação de ser purificado por Jesus. Ele precisa desejar essa purificação e conversar com Deus a respeito dessa purificação. E nós, irmãos, temos que reconhecer, como pecadores, que nós temos a necessidade de sermos purificados. Se tem qualquer área que você acha que Deus está aceitando o seu pecado, saiba que o seu relacionamento com Deus está quebrado. Quem quebra um ponto da lei, quebra o quê? Toda a lei. E nós vivemos uma geração complicada em relação a isso. O pecado, ele é tratado de forma muito leviana. É responsabilidade de cada um, inclusive, aceitar o perdão que Jesus oferece. Mas tem que ir lá. Tem que passar pelo arrependimento. Lembra, Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés. E Jesus falou, olha, você pode até não querer, mas o preço é, você não vai ter parte comigo. Ele falou, você quer não ter? Tá bom. Só que você não tem parte comigo. O relacionamento acaba aqui. E os benefícios desse relacionamento também acabam aqui. A responsabilidade, irmãos, é nossa, é individual, de tratar o pecado cometido conforme as instruções de Deus. E, de novo, não vou falar como se trata o pecado aqui, porque já foi falado. Mas se você tem o autoconfrontação, lá tem um ensino fantástico sobre verdadeiro arrependimento, de relacionamentos, volte para lá. O tem necessidade de lavar os pés está no modo indicativo. É usado para descrever uma realidade de forma direta, de forma clara. Mostrando que é o seguinte, ó, a necessidade de perdão, ele é real. A necessidade de purificação que nós cometemos é uma necessidade permanente enquanto a gente estiver nesse corpo.
O perdão concedido por Deus, ele não trata de uma mera invenção religiosa. Algum religioso inventou isso, uma mente, mais religiosa assim. Não, é uma verdade objetiva revelada pela palavra de Deus. Deus está dizendo, nós somos pecadores, mesmo tendo sido salvos, ainda temos uma velha natureza, temos que identificar o nosso pecado, isso é facilmente identificado pela palavra de Deus, nós temos que render a nossa vontade à palavra de Deus, acreditar nela, ter a tristeza profunda pelo pecado para acertar a vida com Deus. Esse modo indicativo significa que o perdão de Deus, ele não é um consolo meramente psicológico. É uma verdade espiritual que transforma pessoas, restaura relacionamento da pessoa com Deus e garante qualidade de vida. É por isso que está no modo indicativo. Ser perdoado por Deus não é fruto de imaginação, é uma realidade, é uma verdade absoluta da palavra de Deus. Por isso que é importante a gente ser treinado no nosso devocional, a investir tempo. Mas é muito importante e é edificante. Jesus afirma com firmeza que a purificação é uma necessidade essencial da humanidade. Não é uma necessidade do cristão, é uma necessidade do ser humano. Declarou-lhe Jesus, aquele que já se banhou não tem necessidade de lavar senão os pés. Ele usa a palavra necessidade, está lá no original. Significa que isso é uma carência, é algo que falta. O ser humano tem falta desse perdão e precisa desse perdão. Fiz uma pesquisinha em dicionários. Necessidade é aquilo que não pode deixar de ser ou acontecer. É algo que é básico para a subsistência do ser humano. É tudo que é indispensável. É aquilo que é inevitável, aquilo que é obrigatório para a vida. É isso que a Bíblia ensina. É o que Jesus está dizendo quando vocês necessitam agora lavar os pés. Vocês já tomaram aquele banho geral? Menos um. Ele sempre lembra disso. Mas ainda precisa dessa purificação diária. Trazendo no contexto de pecado cometido, isso se resume no termo perdão. Nós necessitamos do perdão de Deus dos nossos pecados. A purificação por meio do perdão... Aqui parou. Dá uma apertadinha aí, meu irmão. Obrigado. A purificação por meio do perdão oferecido por Jesus é a necessidade que todo ser humano tem como consequência do pecado e dos seus efeitos. Necessitamos da purificação ou perdão que Jesus oferece, pois o pecado interrompe nosso relacionamento com Deus e nos faz sofrer as consequências mortais. Quando Deus disse para Adão e depois para Eva, que o dia que eles comessem, eles certamente morreriam, todas as consequências do pecado são mortais, leva à morte. Não é? Gênesis capítulo 3, versículos de 6 a 9, é bem interessante a gente lembrar desse texto, né? Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, árvore desejável de dar entendimento. Quer dizer, quando a gente olha a situação, na nossa perspectiva, estamos lascados. A gente precisa da perspectiva de Deus. Né? Então, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folha de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim da viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Chamou o homem. Homens, temos que liderar a nossa família. É uma vergonha
nós não cumprimos a nossa responsabilidade. Não chamou Eva, chamou o homem. Ok? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E aqui nós temos a origem do pecado na vida do ser humano e as primeiras consequências, aquelas consequências básicas. Vergonha, imediatamente perceberam a sua nudez e tentaram se cobrir. Quebra do relacionamento com Deus, ouviu a voz de Deus e pá, se esconderam. E medo. Né? Medo aqui é aquela culpa que produz medo em relação ao futuro. E agora, o que vai acontecer comigo? E aí vem medo, preocupação e uma série de coisas. Então, todos os sentimentos, né, negativos que fazem parte agora da vida do ser humano, é morte, são sentimentos mortais, que a Bíblia nos ensina como lidar, senão a gente morre mesmo, né? Emocionalmente e fisicamente. Por Deus ter criado o homem à imagem de Deus, o ser humano sente culpa e outros efeitos emocionais negativos como consequência do pecado. Por isso, a purificação do pecado é uma necessidade essencial. De novo, Jesus falou que essa é uma necessidade de lavar os pés. A purificação do pecado, ele acontece, de novo, através do perdão que Jesus oferece. Eu preciso entender esse perdão. É baseado na morte e na ressurreição dele. Ele paga o preço do nosso pecado e agora ele pode oferecer esse perdão para nós de graça, e esse perdão limpa, esse perdão zera o nosso pecado em relação a Deus. Ele restaura emocionalmente e até fisicamente. É o que Deus está garantindo aqui. Jesus está dizendo, esse perdão é indispensável para a sua qualidade de vida aqui, tanto do cristão como do não cristão. É por isso que a gente prega o evangelho para o não cristão. Irmãos, até descrentes, ateus, reconhecem que eles precisam lidar com as consequências do pecado. Até descrente. Lembrando, quando eu falo de consequência básica, começa assim, ó, vergonha, culpa e medo. Tem outros, mas gira em torno disso. Fui ler um pouco mais sobre vergonha no dicionário. A vergonha surge quando a consciência nos acusa e sentimos exposição diante de Deus e dos outros. É lógico que a vergonha está também diretamente relacionado com o nosso orgulho, mas também está relacionado com a nossa adoração a Deus. Como é que eu posso ter feito algo terrível assim contra o meu Deus? Nós temos que ter vergonha do nosso pecado. Mas por causa de Deus, por termos ofendido a Deus, por termos dado mau testemunho, mas não vergonha porque eu pequei. Entende a diferença? Culpa é a responsabilidade moral pelo erro cometido. Não é apenas um sentimento, mas uma realidade que nos coloca em dívida diante de Deus e das pessoas contra quem pecamos. E nós precisamos, cuidado com o que eu estou dizendo, nós precisamos dar atenção à culpa, meditar sobre a culpa e verificar daquilo que eu estou sendo acusado, baseado na palavra de Deus, do que é verdade e do que é mentira. Porque eu sei que Satanás também coloca a culpa onde não existe. Então é a palavra de Deus que vai definir para mim se a minha culpa é uma culpa real ou se é uma invenção do inimigo. Medo e preocupação nasce da separação de Deus provocada pelo pecado, que gera insegurança quanto ao futuro e envolve julgamento. E o julgamento de Deus, irmãos, para Adão e para Eva e para nós também, inclui danos físicos, inclui danos morais, inclui danos emocionais e mentais. A pessoa começa a pensar errado, pensar diferente de Deus. Se a culpa não for tratada biblicamente, vai gerar inúmeros outros tipos de problemas. Gera, e nós já falei um pouco sobre isso, gera enfermidade física
e agora eu vou usar o termo enfermidade aqui, emocional. Mas tanto as consequências físicas, quanto as consequências emocionais do pecado, é responsabilidade do ser humano tratar. Não pode se esconder atrás do médico, atrás da medicina. Entende? Talvez algum problema físico, eu vou falar um pouco mais sobre isso, causado por um problema emocional, você vai ter que tomar um remedinho. Mas se você não tratar da questão do relacionamento com Deus, estou apertando aqui, né? Você está perdido, porque vai continuar o problema lá. Entende? Porque não foi tratado. Saúde física é afetada pela saúde emocional. E vice-versa, não tem jeito. A medicina, e quando eu falo de medicina, irmãos, cuidado, tá bom? A medicina não é perfeita. Perfeita é a palavra de Deus. Ok? Tem muita coisa boa na medicina. Tá bom? A medicina reconhece a existência de doenças psicossomáticas, tem a ver diretamente com a culpa, mas a Bíblia já revelava isso há milênios, muito antes da medicina. Mostrava lá que emoções, espiritualidade afetam o corpo. Por isso que a gente precisa da purificação dos pecados. Porque Jesus disse, ó, é necessário, é uma necessidade. Obrigado, Maurício. Eu quero ler aqui uma definição de doenças psicossomáticas, tá bom? Também conhecida como somatização ou transtorno somatoforme, as doenças psicossomáticas são desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Esses desajustes provocam múltiplas queixas físicas que podem surgir em diferentes partes do corpo. Uma outra definição. Doenças psicossomáticas são condições de saúde em que sintomas físicos reais aparecem, mas têm origem principalmente em fatores emocionais ou psicológicos, como estresse, ansiedade, medo ou culpa. E a psicologia tem usado muito isso, quase sempre de maneira errada, mas tem usado. Agora veja bem, a palavra de Deus confirma isso. O coração alegre é bom remédio. Interessante, né? O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Acaba com o ser humano. Você vê aí uma relação direta nessa questão de estado emocional com saúde física. Entendeu? Porque a primeira coisa que Adão fez foi ter vergonha, usou uma roupa que não servia para ele, medo, e deu no pé de Deus, e se ficasse escondido lá, vida miserável. Salmo, esse nós já conhecemos mais ainda, né? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. É dor física mesmo. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aquela planta que seca completamente, sem nenhum vigor. Aqui, Davi está descrevendo o peso da culpa e como afeta o corpo. Provérbios 14:30, o ânimo sereno, e quem tem a NVI coloca o coração em paz, é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Inveja é sentimento, né? Resumido no medo e tudo mais. Ok? Irmãos, há milênios, antes da medicina moderna, a Bíblia já revela que emoções humanas, como culpa, medo, inveja ou alegria, têm impacto direto na saúde física. Por isso que Jesus disse, vocês necessitam lavar os pés. Isso é aquela purificação diária. Se você não tem o hábito, durante o dia, no final do dia, fazer uma avaliação dos seus pensamentos, palavras e ações, você não está
cumprindo essa ordem de Jesus, esse ensino de Jesus na sua vida. E aí o que vai acontecendo? Né? A nossa consciência vai se cauterizando. Eu quero ler algumas informações aqui da medicina sobre as emoções negativas no corpo humano. A medicina moderna afirma que doenças físicas têm origem ou são agravadas por fatores emocionais e mentais. A medicina afirma que emoções afetam o sistema digestivo, nervoso, respiratório, imunológico, músculo-esqueléticos e outros como hipertensão arterial, palpitações, problemas urinários e visão turva. Lembra? Ou são agravados ou têm origem. Ok? Agora, cuidado, né? Não estou dizendo aí que todo problema físico que você tem é consequência de pecado. Mas que nós temos que fazer uma avaliação da nossa vida. E não sei se vocês se lembram, há poucos meses atrás, quando eu preguei sobre a ceia do Senhor, por isso há muito entre vós, né, doentes e não poucos que já dormiram. Revela que quando a gente não tem a vida em ordem com Deus, vem enfermidade e até morte física. Agora, eu quero ler para vocês uma lista elaborada pela psicologia, a partir de pesquisa sobre os efeitos da culpa na vida do ser humano. Agora, preciso falar alguma coisa sobre psicologia, porque quando eu uso o termo, eu fico arrepiado de falar no termo psicologia, tá bom? Eu tenho um grande preconceito em relação à psicologia, e o meu preconceito é um preconceito correto. Mas eu quero lembrar algumas coisas, tá bom? No meio acadêmico, a psicologia agora ela é considerada uma ciência, ok? À luz dos princípios da palavra de Deus, nós devemos considerar a psicologia uma péssima ciência. Contudo, na minha maneira de ver a psicologia, então, é a minha maneira, que eu julgo ser bíblica, tá bom? Mas é a minha maneira. Ela tem uma utilidade na vida do cristão, uma única. A psicologia, por meio de coletas de dados, ela fornece informações mais atuais sobre os efeitos negativos das emoções na vida das pessoas. Ela inventa outros termos, mas ela identifica bem as consequências, porque ela pesquisa, né? Ela entrou numa área que é de Deus e não dela, mas ela verifica os seres humanos, o comportamento, o que está acontecendo enquanto o ser humano está lá com culpa, o quanto ela está com raiva, ela identifica isso e escreve lá e ajuda bastante. Para a gente ver, né, que Deus, quando Deus falou, certamente morrerás, como é a morte, como é que ela vem, né? Desde a questão emocional, sentimental, mental e depois física. Então, eu creio em enfermidade da alma. Mas quando eu falo de enfermidade da alma, não estou falando de uma doença em que a pessoa não é responsável. Ela precisa tomar o remédio. Não, ela é responsável por aquela enfermidade. Porque é uma enfermidade que leva à morte. Mas é o relacionamento com Deus. É entender o seu pecado, entender o perdão, entender arrependimento e a sua responsabilidade em lutar contra aquilo, que vai dar para você a vitória e a qualidade de vida. Resumindo, a psicologia propõe, e esse é o problema da psicologia, soluções contrárias à palavra de Deus. Então, você pode até, ela diz que é isso, que é o meu problema, tá, tudo bem. Quando ela diz o que você tem que fazer, você pega e joga no lixo. Você tem que ir para a palavra de Deus. A psicologia propõe soluções contrárias à palavra de Deus, o que a palavra de Deus apresenta para lidar com problemas emocionais das pessoas. Porque a psicologia enxerga o ser humano como vítima das circunstâncias, em vez de responsabilizá-las pelos efeitos mortais que ela está experimentando por escolha dela, por ela fazer diferente do que o Criador, que criou o ser humano, diz, você tem que viver desse jeito, você tem que pensar desse jeito, até quando você é injustiçado.
Deus ensina como a gente pensa, como a gente tem que falar, e se fizer o contrário, vai morrer. Qualidade de vida vai diminuindo até que vai morrer. Chega a hora e morre mesmo. Não é? Dito essas coisas, eu quero ler o que a psicologia afirma sobre os efeitos da culpa na vida do ser humano. E lembra, isso acontece e Jesus oferece a solução de graça. E não existe outra solução. É se enganar. Quando o sentimento de culpa é armazenado e reprimido interiormente, ele pode gerar depressão, medos, alterações emocionais mais graves. Eu acredito. Tratar mal os outros, reclamar de tudo, ser ignorante, implicante, são características que podem surgir quando a pessoa armazena remorso provocado pela culpa. A culpa possui uma característica dominante. Ela assume o controle da vida do culpado, relembrando-o constantemente da razão pelo qual ele deve se sentir assim. A culpa quer que você fique morto na culpa e não faça nada que Deus quer, só curtindo a culpa. Por isso que é escravizadora, como qualquer outro pecado. Ele pode desenvolver hábitos inapropriados por conta disso, como evitar determinadas situações e pessoas, não conseguir raciocinar os erros cometidos e agir impulsivamente na tentativa de se sentir melhor. E aí ele vai usar tudo que é droga que não presta para tentar se sentir melhor. Mas não vai para a necessidade que Jesus diz que ele tem. A culpa excessiva também afeta a capacidade de tomar decisões do culpado. Por acreditar merecer somente coisas ruins em virtude do que faz, ele faz escolhas que prejudicam sua carreira, relacionamento e vida pessoal. A culpa tira da pessoa a esperança. O perdão oferece esperança. Zera, Deus começa a ajudar você a subir a espiral ascendente e você fica animado para perseverar em agradar a Deus. O culpado incentiva ainda a superprodução de cortisol, hormônio do estresse sem querer. E aqui eu não sei o quanto disso é verdade, mas eu sei que Deus nos fez com químicas. O excesso de estresse no corpo, por sua vez, causa uma série de complicações na saúde mental e física. Algumas delas são insônia, e aí eu já sei o que é isso. Tá bom? Sensação de tristeza, eu também sei o que é isso. Perda ou aumento de apetite, o meu sempre aumenta, infelizmente. Cansaço inexplicável, apatia, problemas. É verdade. E a gente dá risada, né, de aumento de apetite, mas é pecado. Eu tenho que lidar com isso. Né? Continua. Problemas gastrointestinais, pensamentos turbulentos, sentimento de inferioridade. Isso é pesquisa que eles fazem. Por que você está assim? O que está acontecendo? Mas a Bíblia já disse. A culpa também compartilha muitos sintomas com a depressão, como pensamentos autodepressivos, desesperança e falta de perspectiva sobre o futuro. Gente, é descrente que está escrevendo isso. Porque Deus está lá, né? Dá inteligência para o homem. Não dá sabedoria, mas dá inteligência, pelo menos. Não é? A ansiedade é outra condição que possui uma ligação forte com a culpa. O ansioso ajuda a culpa a crescer, praticamente transformando-a em um monstro. Ele remói o passado, tem vergonha dos seus erros, sofre por antecedência, enquanto espera as possíveis consequências dos seus atos. Continua. A culpa provoca estresse crônico, preocupação excessiva com ações passadas e o medo de julgamento, gerando tensão constante. A culpa provoca paralisia emocional. A pessoa se torna incapaz de agir, ficando presa no passado. A culpa provoca dificuldade em tomar decisões. O medo de errar novamente pode paralisar a pessoa. A culpa provoca isolamento social e relacional, tendência de se afastar de amigos e familiares devido à vergonha. Hoje nós vamos ter aqui, né, pessoas que estão saindo da igreja, porque decidiram não ter mais comunhão com a gente.
certamente relacionado com isso, isolamento, né? Sabe que aquilo está errado, sabe que quando a gente encontrar vai cobrar, ela vai sentir vergonha pelo menos quando está com a gente, mas não se apropriou do perdão, decidiu não aceitar o perdão, entende? Agora, as pessoas decidem porque elas querem um prazer instantâneo, mas a vida vai piorando. A culpa provoca autossabotagem, punição inconsciente, onde a pessoa impede o próprio sucesso, a felicidade, por acreditar que não tem saída. E é verdade. E nós sabemos que a nossa felicidade, o nosso contentamento está no nosso relacionamento com Deus. E se não fosse o perdão, irmãos, nós estaríamos arrasados. Entende? Nós temos que entender que o pecado faz parte da nossa vida, mas nós não queremos o pecado. Mas não vamos fazer de conta que nós não cometemos. Senão a gente não vai buscar a solução de Deus. Todas essas afirmações que a psicologia fornece sobre os efeitos negativos da culpa, elas são reais. Possivelmente há muitos outros efeitos que talvez eles não querem reconhecer, entende? Mas Deus diz, ele existe. Porém, o que a psicologia reconhece como problema de culpa, somente a palavra de Deus resolve. Nada que eles oferecem resolve o problema da culpa. Tudo isso que a gente leu aqui comprova o que Jesus disse para Pedro e para aqueles outros discípulos que estavam lá. Quem se banhou não necessita aceitar Jesus como Senhor e Salvador de novo, não. Ele precisa lidar com os pecados de maneira bíblica, porque senão vai morrer. Entrou num processo de morte física, mental, emocional, intelectual. A pesquisa que eu fiz termina com a seguinte afirmação sobre o tratamento da culpa proposto pela psicologia. Por essa razão, é muito importante que as pessoas que possuem dificuldade em digerir o sentimento de culpa busquem ajuda profissional. E o que eles chamam de busca profissional, ajuda profissional aqui, está 100% errado. Entende? O tratamento da culpa e de todos os efeitos causados pelo pecado é uma questão essencialmente espiritual. Ele precisa buscar a ajuda de Deus. Deus não é um profissional, ele é Deus. Controlador e sustentador de todas as coisas. Um Deus que nos ama e que deu o seu Filho para que a gente tenha, para que a gente saiba como lidar com o maior problema do ser humano e o mais comum, o pecado. A única solução para a culpa e para todas as consequências do pecado, sejam mentais, emocionais ou físicas, está em Cristo. Não está na sua crença em Cristo, está no seu relacionamento com Cristo. Eu quero fazer uma distinção aqui, entende? No seu relacionamento, entender que Ele é uma pessoa e que você precisa se conversar com Ele, se relacionar com Ele nos termos dEle. Estar em Cristo inclui aceitar o que Ele diz que é pecado e aceitar o perdão que Ele oferece nas bases da palavra de Deus. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Por isso ele disse, nem todos estáis limpos. A solução é aceitar e praticar o perdão que Jesus oferece. Judas foi incluído aqui porque ele não aceitou o perdão que Jesus oferece. Qual foi o resultado? Ele teve muito remorso. Foi lá e se enforcou. Foi para o inferno ainda. Entende? Pedro, diferente. Ele não se enforcou.
E ao não se enforcar, Jesus pôde ir atrás dele, conscientizá-lo do pecado. Restaurou Pedro. Entende? Tornou ele um apóstolo extremamente servo. Não impecável, mas serviu ao Senhor morrendo, né, por amor a Jesus. Quando o pecador não aceita o perdão que Jesus oferece, só resta uma coisa: morte. Uma morte lenta, terrível, mas morte. Poucas vezes acontece de forma rápida. Às vezes, a maioria das vezes, bem lenta, mas no final ainda é morte. Quem aceita o perdão oferecido por Jesus vai receber uma dupla purificação. A primeira, aquela definitiva, irreversível, garante o livramento do sofrimento eterno. O perdão diário, mediante arrependimento e confissão, vai garantir a qualidade de vida aqui, enquanto a gente permanece aqui nesse mundo, ainda com o corpo inclinado ao pecado. O salário do pecado ainda é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, no relacionamento com Cristo, nosso Senhor. Jesus oferece esse perdão. Ele oferece o perdão eterno e ele oferece o perdão diário, para que a gente tenha qualidade de vida, contentamento e alegria, mesmo tendo que lidar com os nossos pecados e tendo que lidar com os pecados que as pessoas cometem contra nós. Jesus, no seu perdão, é a solução. Eu não sei a condição espiritual de todos aqui. Então, eu não sei se você já tem Jesus como Senhor e Salvador, se você entende isso. Se você tem alguma dúvida, pode me procurar ainda hoje, depois do culto, que a gente vai agendar um tempo, tá bom? Eu quero encerrar. Abra a Bíblia, quem tem. Eu vou projetar, tá bom? Eu não sei se você vai conseguir ler, porque eu quis projetar o texto todo, e às vezes você não vai... Mas eu quero ler esse texto de 1 João, capítulo 1, versículo 8, até João, capítulo 2, versículo 6, que é muito interessante, né? Aqui nós temos um bom resumo do que o João, já usado pelo Espírito Santo, escreveu no capítulo 13. Muita esperança aqui, mas muita exortação também. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Quando a gente ouve isso, irmãos, não precisamos bater a cabeça na parede, entende? Não precisamos ficar desesperados. Temos que ficar tristes, sim. Mas tem solução. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, confessar aqui, num termo bem simples, é concordar com Deus em cada detalhe do seu pecado. E concordar com Deus dá muito trabalho, porque você tem que sentar, pensar. Presta atenção no que eu estou dizendo, meditar no seu pecado para que você experimente verdadeiro arrependimento. Se você fizer isso de maneira superficial, você está atolado no pecado. A pessoa atolada no pecado é inútil para Deus. Entende? Se dissermos que não tem... Aí ele diz, né? Ele é justo para perdoar e nos purificar. Ele vai tirar o pecado de nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mesmo isso sendo uma verdade, dizer, filhinho meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Então você vê essa tensão nossa. Deus entende o nosso pecado, Ele não entende a nossa rebelião. Ele não aceita a dureza do nosso coração. Ele não aceita que a gente disfarce o nosso pecado. Ele quer que a gente fale o pecado. Fale com Ele, em primeiro lugar.
Vou continuar. Filhinhos meus, essa coisa eu vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Entende? Você tem um advogado lá o tempo todo, o melhor, o perfeito, né? Querendo fazer com que você seja limpo diante de Deus Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e propiciação, lembra? Inclui aqui, né, tanto o perdão como a purificação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelo do mundo inteiro. Se o mundo inteiro se arrepender, tem vaga lá no céu. Está dizendo, né? O sacrifício de Jesus é suficiente para todos que se arrependem. Ora, sabemos que temos o conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Olha essa tensão. E aqui qual é o mandamento, irmãos? O mandamento aqui é entender que você é pecador e que você precisa ser purificado. Esse é o mandamento. O mandamento aqui, né, é lutar para obedecer a palavra de Deus, inclusive quando peca, buscando perdão, de verdade. E sempre lembrando, né, quando Deus te perdoa, Ele vai dizer como é que você tem que lidar agora com o pecado daqui para frente. E se você não lida é porque não está arrependido. Não dá para fugir, né, dessa situação. Mas está aqui, né? Tranquilidade, boas notícias. Aquele que diz que eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. E aqui agora você tem que se virar com Deus. Não é? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, deve também andar assim como ele andou. E faz parte do andar com Jesus, aceitar o perdão diário que Ele oferece para mim e para você. Não é uma boa notícia aqui? Querido Deus, eu só posso estar aqui hoje, falando em Teu nome, a Tua palavra, porque o Senhor é extremamente misericordioso para comigo e para com todos nós. Nesse momento nós queremos louvar, ó Pai querido, o Teu amor, a Tua paciência, ó Pai querido, para conosco, o Teu perdão, ó Pai querido, em nos restaurar, para que possamos, ó Pai querido, ter e manter um relacionamento com o Senhor. O que nós clamamos ao Senhor, ó Pai querido, é que o Senhor nos ajude a termos fé nessa verdade. As nossas ações revelam o que nós acreditamos. E somos tentados, ó Pai querido, a acreditar que existem pecados mais graves e pecados menos graves. E que aqueles menos graves, ó Pai querido, diante do Senhor está tudo certo. Mentira. Qualquer pecado, ó Pai querido, nos afeta e afeta o nosso relacionamento com o Senhor. E queremos agradecer ao Senhor. Porque aqui nós temos, ó Pai querido, mensagem de esperança, mensagem de ânimo, mensagem que nós podemos começar de novo a nossa caminhada cristã, independente da situação em que nós nos encontramos. O Teu perdão é um perdão real, ó Pai querido, que realmente transforma o nosso relacionamento com o Senhor e uns para com os outros. Que possamos ser uma igreja modelo, ó Pai querido, na prática de lidar com os próprios pecados e também lidar com os pecados do próximo em relação ao nosso. É a minha oração de gratidão e de súplica, em nome de Jesus. Amém. Intervalo, irmãos, depois nós vamos ter